Olá pessoal, bem-vindo ao canal Doce de Lili e seguimos aqui com o quarto e último vídeo do movimento Lili. Então, se você já sabe o que é esse movimento, você já sabe qual o assunto que eu vou tratar hoje. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo do canal, eu já te convido, se inscreva no canal aqui Doce de Lili e participe dessa playlist Movimento Lili. Nós falamos aqui sobre liderança pessoal, sobre inspiração, sobre liberdade, liberte-se. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre inovação. Inove-se. Então, se você tem interesse de ouvir um pouquinho aqui dessa mensagem, assista o vídeo e fique comigo aqui até o final. Inovação. A inovação, pelo próprio nome, já diz tudo. Ela veio para quebrar barreiras, principalmente para simplificar as coisas, para unir as pessoas num único propósito. A inovação, ela é algo genial. Claro que ela tinha que sair de criadores, de inventores, de pessoas que se inspiraram, que se libertaram de seus preconceitos e que trouxeram para todos nós objetos, produtos, serviços que mudaram toda a história. Não é verdade? Toda vez que você escuta sobre esse tema inovação, eu tenho certeza que você tem ouvido falar, que você tem em suas mãos algo que tenha feito a diferença, algo que tenha mudado a sua vida. E a inovação é simplesmente isso. Antigamente, a inovação ela era um pouco rotulada. Gênios, criadores, precisavam ter infraestrutura, precisavam ter muito dinheiro, precisavam ter recursos para inovar, para fazer a diferença. E hoje, a inovação, pelo processo de inovação que nós temos visto, pelo dia a dia de pessoas que têm se dedicado a fazer coisas diferentes, a criar produtos, a gerar consumo de valor, nós percebemos que a inovação ela veio para nos aproximar. Vamos aqui, quando a gente para pensar sobre o processo de inovação, a gente pode tentar pensar assim a diferença entre o século anterior e o século atual. E nós percebemos o avanço das coisas, como as coisas têm avançado, como o conhecimento tem tomado uma proporção enorme. E sabe o que é uma das coisas que a inovação tem simplificado? O processo de produção. Quando nós falamos de inovação, nós também falamos daqueles grupos de trabalho simples, simplificados, aqueles grupos de trabalho que utilizam metodologias ágeis. Um dos exemplos que a inovação nos traz são as startups. Hoje nós vemos pessoas que têm uma gama, que prestam um serviço enorme para a comunidade, e quando você vai perceber, a sala de trabalho delas é dentro da sua casa, num escritório ou num local alugado. Às vezes nem existe espaço físico, é tudo num espaço virtual. Então todo esse processo de simplificação, mas que tem trazido valor, que tem agregado valor à vida das pessoas, é a inovação. E aí o movimento Lili, ele tem sempre esse viés, esse propósito de trazer essa questão de processo corporativo um pouco para a nossa vida pessoal. Nós podemos trazer aquelas ações e aquelas práticas que a inovação dispõe para o nosso dia a dia. E ali nós conseguimos inovar e fazer diferente. É simples, é inovação. Não significa criar algo que nunca existiu, criar algo novo, esplendoroso. Não, são ações simples que fazem mudança no seu dia a dia. Mudança essa que não tem como ela ser individual. A inovação ela não tem esse viés da individualidade, pelo contrário, ela tem o viés de atender uma comunidade, uma sociedade. E a inovação ela tem trazido sustentabilidade,
Hoje, os processos que são criados, eles utilizam menos recursos, ele tem que se preocupado com o nosso clima, com o nosso ambiente. Então a inovação ela tem mudado a forma das pessoas enxergarem as coisas, a forma do ser humano lidar com a sua cidade, com o seu lar. Um dos pontos simples que nós podemos ver na inovação, a coleta de lixo seletiva. É algo simples, mas foi se criando estratégias e formas de distribuir, de dividir o lixo, e hoje a nossa comunidade ela é beneficiada por esse processo de mudança, por esse processo de inovação. Então, cada dia vemos nas cidades o cuidado e o zelo com a coleta seletiva. Claro que em alguns casos o ser humano só funciona quando há regras e leis, né? Quando é por si só, ele acaba às vezes demorando um pouco para assimilar a necessidade da mudança. Mas a coleta seletiva é um exemplo daquilo que tem transformado a vida da sociedade, que tem ajudado e contribuído com a manutenção do nosso meio ambiente. Então a inovação ela tem que ter esse viés de tratar a comunidade, de tratar a sociedade, de trazer o bem para o bem comum, para dentro da sua casa e para todos aqueles que estão ao redor. O processo inovador ele começa a partir da ideia. Temos aí os nossos ilustres criadores, eles pensaram em algo, idealizaram algo, colocaram no papel, uniu forças com um grupo de pessoas, cada um desenvolvendo o seu potencial. E ali eles criaram e desenvolveram algo, testaram, avaliaram, colocaram no mercado para determinado grupo de pessoas, ampliou esse mercado para outro grupo de pessoas e aí vai atendendo e vai avaliando se ele é eficiente, se ele é eficaz e se ele atende às necessidades das pessoas. Todo o processo de inovação passa por isso. Como que eu trago isso para a minha vida pessoal? Você está vivendo hoje uma situação em que você quer mudar, você quer inovar. Como fazer isso? Primeiro você precisa parar para pensar. Todas as dicas que eu tenho passado aqui vocês têm visto. Temos que ter a etapa do planejamento. Sem planejamento nós não saímos do lugar, porque se torna tudo muito sem foco, muito assim ainda pluralizado. Quando você coloca no papel o seu planejamento, as coisas mudam de foco, porque você começa a enxergar. Então, hoje, se você quer inovar algo diferente na sua vida, você vai começar pelo processo do planejamento. Pensamento crítico, você vai criticar aquele planejamento. Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Quais são as questões que me impedem de eu ir à frente? E aí você vai avaliar, fazer o seu planejamento. Feito isso, você vai passar para o passo da construção das etapas. O que é mais importante agora? O que eu consigo fazer agora? O que eu ainda posso esperar, deixar para mais para frente? E o que depois de tudo feito, eu vou fazer o que eu deixei lá para o longo prazo? Então você vai estabelecer o tempo para cada etapa que você quer fazer sobre aquele processo inovador. Agora é o momento de você verificar se você precisa de ajuda. E o processo inovador, ele não anda sozinho. Nós nunca conseguimos sozinhos. Então vamos agora partir para o momento em que eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda você precisa? É uma consultoria? É uma questão de saúde? É uma questão financeira? Qual é o tipo de ajuda? Você vai refletir sobre isso e agora você vai procurar a ajuda. Avaliada a questão, agora precisamos ir a campo. O que significa isso? Observar, verificar como que as pessoas lidam com determinadas coisas. Sobre aquele ponto que você está tratando, qual é o comportamento das outras pessoas diante disso? Você vai começar a tratar o processo de observação. E toda vez que você abre o espaço para observar, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente.
Às vezes estamos tão fechados no nosso mundinho, enxergando as coisas somente do nosso jeito, que a gente às vezes não consegue ver uma luz, algo diferente, né? Agora, a partir do momento que você começa a observar, você tem uma vista muito diferente. Um teste simples. Passe alguns minutos sentado numa cadeira, numa praça, num ambiente público onde muitas pessoas passam e comece a observá-las. É muito interessante. Muitas pessoas criaram coisas inovadoras, coisas muito importantes para essa simples ação de observar o comportamento das pessoas. Empresas estão produzindo produtos que nós chamamos de nichos de mercado para atender grupos específicos de pessoas, porque tem passado a observá-las. Recentemente eu vi uma empresa, lendo os artigos, vi uma empresa que ela começou a observar as pessoas idosas que tinham dificuldade de barbear, de fazer a barba. E aí elas identificaram que o cabo do barbeador, ele era mais para quem estava usando da forma individual. E aí eles mudaram o lado do cabo de forma que alguém pudesse fazer a barba daquele idoso. E aí ela não machucava e não judiava do idoso na hora de fazer a barbearia. É um processo de observação que nos ajuda a entender isso. Se a gente não entender, não passar a observar as necessidades e da forma como as pessoas agem, nós teremos dificuldade de trazer algo novo e de mudar a nossa forma de agir em determinadas coisas. Então a observação, ela também faz parte da inovação. Comunicação. A comunicação, ela promove o quê? Todo esse processo de inovação, que nada mais é do que interação, interagir, reunir, unir as pessoas para criar e propor uma mudança. Então, no seu processo pessoal de inovação, você vai se comunicar. Você observou, você avaliou e agora você vai conversar, vai construir algo, vai fechar, vai consolidar o seu protótipo pessoal, o seu pensamento, aquela conclusão sobre aquela determinada coisa. Se você obteve ajuda, hoje você tem esclarecido os pontos em que você precisa melhorar, em que você precisa atuar, onde e quando você vai ter que fazer. Então, você seguindo essa linha, você seguindo esse método, você já vai conseguir enxergar o processo de mudança. E isso nada mais é do que inovação. As pessoas costumam dedicar tempo da sua vida estudando para estruturar uma empresa, algo grandioso, mas se a gente não trouxer um pedacinho de tudo isso para a nossa vida pessoal, nós não conseguimos enxergar o valor que aquilo tem e a importância que aquilo tem para a gente levar e seguir adiante. A liderança pessoal que nós falamos aqui, se eu não consigo liderar e lidar com as minhas atitudes, com as minhas práticas, como que eu vou ter habilidade para liderar outras pessoas? Todos nós temos o nosso papel de liderança. Inspiração, se eu não der valor às minhas ideias e usar a minha criatividade a meu favor, eu estarei desprezando os meus talentos. Liberdade, à medida que nós vamos valorizando todas as nossas práticas, tudo que fazemos, que construímos, toda vez que a gente dá valor àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente faz, a gente se sente livre, liberto para dar a nossa voz, para agir, para sair e fazer as coisas acontecerem. Ainda que estivermos vivendo momentos em que a gente não pode fazer algo por determinadas circunstâncias e questões que devemos esperar, mas nunca despreze os momentos que você tem na sua vida. Todos os dias aproveite as oportunidades que vierem, aproveite tudo que vier à sua mão, tudo que vier à sua frente. Não despreze as oportunidades que você tem na vida, de conhecimento, de lugares que você for, de pessoas que você vier a conhecer. Sempre aproveite cada segundo, cada momento, cada experiência, porque você vai se tornando uma pessoa muito melhor
e maior, e que os seus objetivos vão tomando uma proporção que te dá mais alegria, que te dá felicidade. E a felicidade é essa, é uma construção de muitas coisas que fazemos para nós. Então, desde já, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Hoje eu tenho 44 amigos inscritos no meu canal. E eu obrigada a cada um. Obrigada por acreditarem e por aceitarem, ouvirem a Lili aqui falando. Mas eu tenho, da mesma forma que eu acredito que vocês estão aí ouvindo e algo está fazendo vocês refletirem melhor, tudo isso tem transformado a minha vida, tem feito diferença, porque eu tenho percebido o quanto a gente precisa falar, o quanto a gente precisa se abrir e colocar para as pessoas o que a gente tem de melhor. Então, se você ainda não é inscrito, já te convido, já curte, já compartilha esse vídeo com alguém que está precisando. Tem também a página Doce de Lili no Instagram. Lá eu também coloco textos, fotos e também temas sobre os assuntos que nós falamos aqui no nosso vídeo. E desde já, muito obrigada, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!